Não acreditava que o veria de novo. Meu coração disparou antes mesmo de perceber. Era uma daquelas manhãs comuns, quando a rotina quase me fazia esquecer que o passado existe, e de repente, ali estava ele, cruzando a rua como se o tempo não tivesse passado. Meu corpo inteiro congelou por um instante, e um turbilhão de lembranças me invadiu. Risadas compartilhadas, discussões bobas que terminavam em beijos, aqueles momentos que eu achava que havia enterrado para sempre. O mundo ao redor parecia desacelerar. Eu podia ouvir o som dos meus próprios pensamentos misturados ao barulho distante do trânsito e ao bater acelerado do meu coração. Ele realmente mudou, ou sou eu que não consigo ver direito? Pensei, tentando, em vão, organizar a confusão que se formava dentro de mim. Havia uma mistura de medo e excitação que me deixava sem fôlego. Cada passo que ele dava em minha direção parecia trazer uma carga elétrica, como se estivesse conectado a mim de alguma forma invisível, indestrutível. A primeira palavra que consegui articular saiu meio trêmula. Oi. Ele sorriu, e naquele sorriso encontrei tudo o que eu lembrava e tudo o que eu havia esquecido. Um arrepio percorreu minha espinha. Sabe quando você sente que algum lugar, alguma pessoa, sempre teve um espaço reservado no seu coração? Foi exatamente isso que senti naquele instante. Tentei me recompor, respirando fundo, mas a lembrança do passado tornou tudo mais intenso. Aquele cheiro familiar, o jeito como ele ajeitava o cabelo, o olhar que parecia enxergar dentro de mim. Era tudo demais, e ao mesmo tempo, era reconfortante. Não podia negar. Havia uma parte de mim que nunca realmente havia seguido em frente. Enquanto conversávamos de forma casual, minhas mãos tremiam ligeiramente. Cada gesto dele, cada palavra, despertava emoções que eu não sabia mais como controlar. Havia saudade, desejo de proximidade, mas também medo de me perder novamente naquilo que eu já sabia que poderia me ferir. Como é possível sentir tudo isso em apenas alguns segundos? Pensei, surpresa comigo mesma. O reencontro inesperado me deixou em um estado de alerta emocional. Curiosidade sobre como a vida dele havia seguido, saudade do que tivemos e um medo silencioso do que ainda poderia despertar dentro de mim. Era um misto de emoção e confusão, exatamente o tipo de tensão que mexe com o coração e deixa a gente sem palavras. E ali, naquele instante, percebi que algumas pessoas, mesmo depois de anos, nunca desaparecem completamente da nossa vida, nem do nosso coração. Enquanto caminhávamos lado a lado, sentindo o calor do sol atravessar as árvores, as memórias começaram a me invadir como ondas que não se pode segurar. Cada risada, cada discussão. Parecia que o tempo não tinha passado. Lembrei-me da primeira vez que ele segurou minha mão de verdade, daquele toque que me fez sentir inteira e, ao mesmo tempo, vulnerável. Lembrei-me das tardes chuvosas que passávamos na varanda, escondidos do mundo, falando sobre sonhos que parecíamos capazes de alcançar juntos. Mas não eram apenas os momentos doces que retornavam, também vinham as lembranças que doíam, aquelas que me ensinaram o que significa perder alguém que você ama. Lembrei-me das palavras mal colocadas, das pequenas mentiras, dos silêncios que se alongavam demais. E, no entanto, mesmo essas memórias carregavam um peso de beleza dolorosa, como se cada erro tivesse sido necessário para moldar aquilo que éramos. Será que ele se lembra dessas mesmas coisas? Pensei, com o coração apertado, imaginando se o passado ainda vivia tão vivo dentro dele quanto dentro de mim. O cheiro do café que sentia naquele momento me trouxe de volta àquele dia em que brigamos por uma bobagem e acabamos rindo até ficarmos sem fôlego. Lembrei do jeito que ele franzia a testa quando estava concentrado, como se pudesse ler meus pensamentos antes mesmo de eu falá-los em voz alta. Lembrei do seu sorriso tímido quando eu tentava provocá-lo, das pequenas gentilezas que ele fazia sem perceber. Era incrível como detalhes tão pequenos podiam conter tanta força emocional. Enquanto as lembranças se sobrepunham, senti uma mistura de saudade e arrependimento. Era impossível não me perguntar se havíamos feito tudo o que podíamos para ficar juntos, ou se o destino apenas nos separou quando ainda havia tanto para explorar. Cada passo que dávamos agora parecia me levar não apenas pelo presente, mas por cada curva de nossa história, cada instante que ainda queimava suavemente dentro do peito. Havia um calor nostálgico que me envolvia, e, ao mesmo tempo, um aperto que me lembrava de tudo que tínhamos perdido. Eu não podia evitar pensar no que poderia ter sido, nas decisões que tomamos e que nos afastaram. E, ao mesmo tempo, era impossível negar que aquelas memórias ainda traziam um sorriso aos meus lábios, um misto de alegria e dor que me lembrava que amei intensamente, de uma forma que poucos conseguem. Olhei para ele,
tentando decifrar se ele também sentia a mesma tempestade silenciosa que me invadia. Havia algo nos seus olhos que dizia que, talvez, ele ainda lembrasse de tudo com a mesma intensidade. E naquele instante, compreendi. Algumas lembranças nunca desaparecem. Elas vivem dentro de nós, moldando nossos sentimentos, nossos medos, nossa capacidade de amar e de sonhar. E eu percebi que, por mais que o tempo tenha passado, aquelas memórias ainda tinham o poder de me fazer sentir viva, vulnerável e profundamente conectada a alguém que, mesmo distante por anos, continuava presente no meu coração. Sentamos em um banco de madeira na praça, o sol começando a declinar, lançando sombras longas e suaves ao nosso redor. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Apenas nos olhávamos, como se tentássemos decifrar a pessoa que havíamos nos tornado durante esses anos de separação. O silêncio carregava tanto peso quanto qualquer palavra que pudesse ser dita. Ele respirou fundo e, finalmente, disse: "Você mudou. Mas ao mesmo tempo, parece que nada mudou em você." Aquelas palavras tocaram algo profundo dentro de mim, algo que eu não sabia que ainda estava ali. Um sorriso tímido surgiu, misturado a uma pontada de nostalgia e surpresa. Era estranho e maravilhoso ao mesmo tempo, sentir que alguém ainda podia ver através de todas as camadas que a vida nos impõe. Tentei responder com naturalidade, mas minha voz saiu mais baixa do que esperava. "E você? Parece mais maduro, mas ainda consigo sentir aquela energia que me atraía tanto antes." Ele riu, um riso leve, quase nervoso, e senti um calor percorrer meu peito. Era como se estivéssemos redescobrindo o mesmo magnetismo que existia entre nós, mas agora temperado por anos de experiência e cautela. A conversa deslizou para lembranças mais suaves, pequenas histórias do passado e do presente. Falamos de amigos em comum, de mudanças na cidade, de escolhas que fizemos. Mas, entre uma frase e outra, havia pausas carregadas de significado, momentos em que nossas mãos quase se tocavam, mas recuavam. Cada gesto, cada olhar, parecia dizer o que nossas palavras ainda não tinham coragem de expressar. "Você já se arrependeu de alguma coisa, do que deixou para trás?" perguntei, a voz quase um sussurro. Ele hesitou, e eu vi o conflito refletido em seus olhos. Finalmente, respondeu: "Sim, de muitas coisas. Mas acredito que tudo o que vivemos nos trouxe até este momento, e talvez seja isso que mais importa." Aquilo me atingiu profundamente. Tantos anos separados, e ainda assim, havia uma conexão tão clara, tão intensa, que parecia desafiar o tempo. Havia vulnerabilidade no ar, um fio invisível de tensão que nos mantinha próximos, mesmo sem tocarmos. Senti o coração acelerar, lembrando-me de sentimentos que eu julgava adormecidos. O perigo não era físico, mas emocional. Cada palavra, cada olhar, revelava um pedaço de nós mesmos que talvez não estivéssemos. Em um momento, nos sentamos em um banco sob uma árvore antiga, suas folhas dançando suavemente com o vento. Ele encostou levemente o ombro no meu, e meu corpo respondeu sem que eu percebesse. Era um gesto inocente, mas carregado de significado. Senti a profundidade do que ainda existia entre nós, uma conexão que não dependia de palavras ou explicações. Olhei para ele, e, por um instante, parecia que o tempo tinha parado. Cada detalhe voltava à minha memória. O jeito que ele sorria, os olhos que sempre pareciam ler minha alma, a sensação de que éramos parte de algo maior do que nós mesmos. Um calor suave me envolveu, e eu percebi que aquela proximidade, mesmo silenciosa, estava reacendendo emoções que eu julgava controladas. Quando nos levantamos para ir embora, senti uma mistura de nostalgia e desejo contido. Cada passo ao lado dele carregava a lembrança de tudo que fomos e de tudo que ainda podíamos ser, se permitíssemos. A tarde terminou, mas a sensação de intimidade permaneceu comigo, um lembrete de que algumas conexões nunca desaparecem completamente, apenas aguardam o momento certo para florescer de novo. Enquanto caminhávamos lentamente pelo parque, senti que havia chegado o momento de enfrentar o que guardávamos silenciosamente há anos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa, como se a natureza também quisesse testemunhar a intensidade daquele instante. Parei por um momento e olhei nos olhos dele, sentindo a verdade não dita pulsar entre nós. "Eu nunca te esqueci", disse, a voz quase um sussurro. Cada palavra parecia pesada, mas necessária. Ele ficou em silêncio por um instante, e senti seu olhar penetrando o meu, lendo cada medo, cada desejo contido. Então ele respirou fundo e respondeu: "E talvez você também não tenha me esquecido. Por mais que tentasse,
sempre houve algo que permanecia. Um nó se formou na minha garganta. Tantas coisas haviam ficado pendentes, tantas palavras que nunca tivemos coragem de dizer. Lembrei das brigas que terminavam com portas batendo, das despedidas silenciosas, da distância que se instalou entre nós sem que percebêssemos. E, ainda assim, havia amor, havia lembrança, havia a sensação de que nossas histórias ainda estavam conectadas de alguma forma invisível. Sentei-me em um banco próximo, e ele se sentou ao meu lado. Por alguns minutos, não falamos nada, apenas deixamos o silêncio preencher o espaço entre nós. Mas era um silêncio carregado de significado, de reconhecimento e de vulnerabilidade. Cada gesto dele, cada movimento, parecia me dizer mais do que qualquer palavra poderia. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Sabe, se pudesse voltar atrás, algumas coisas eu faria diferente. Não por orgulho, mas por medo de te perder. Acho que foi isso que nos afastou, meu medo e a nossa falta de coragem. Meu coração apertou com a sinceridade dele. Também senti uma pontada de arrependimento, lembrando de minhas próprias falhas, das vezes que me fechei em silêncio quando deveria ter falado, das escolhas que nos afastaram sem que percebêssemos. Eu também errei, e, de alguma forma, ainda sinto isso, murmurei, minhas mãos entrelaçadas às dele. Um calor reconfortante percorreu meu corpo. A honestidade compartilhada parecia dissolver anos de incerteza e mágoas silenciosas. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podíamos, finalmente, olhar para nós mesmos com clareza. A conversa continuou, fluindo de lembranças para confissões, de arrependimentos para esperanças contidas. Cada palavra liberava uma emoção reprimida, cada gesto reafirmava que a conexão que tínhamos nunca havia desaparecido completamente. O vento soprava suave, trazendo consigo a sensação de renascimento, de que era possível reconhecer o passado sem se perder no presente. Quando finalmente nos levantamos, senti meu coração mais leve, mas ao mesmo tempo carregado de uma intensidade que só alguém que amou profundamente poderia compreender. As revelações tinham aberto portas que não sabíamos que ainda estavam trancadas, e, mesmo que o futuro permanecesse incerto, havia uma verdade inegável: o que tivemos e o que sentimos não podia ser ignorado. E naquele momento, percebi que, às vezes, a coragem não é sobre lutar contra sentimentos antigos, mas sobre reconhecê-los, aceitá-los e decidir o que fazer com eles. Porque certas conexões não se perdem. Elas apenas esperam que tenhamos coragem de encará-las de frente. Voltei para casa naquela noite com a cabeça cheia de pensamentos que pareciam girar sem parar. A sensação de reencontro ainda pulsava dentro de mim, como se tivesse despertado algo que eu acreditava adormecido para sempre. Mas junto com essa chama vinha o peso da realidade, o lembrete constante de tudo que eu tinha construído desde que ele saiu da minha vida. E se eu me deixar levar agora, como vou lidar com tudo o que construí desde então? Pensei, sentindo o coração apertar. Entrei no apartamento silencioso e percebi cada detalhe familiar. Os móveis, a rotina, as pequenas marcas da vida que criei para mim. Tudo parecia seguro, ordenado, mas ao mesmo tempo, tudo parecia menor diante da intensidade que sentirá naquele dia. Era uma mistura de conforto e vazio, como se a vida que eu levava fosse uma ilha que, de repente, se mostrava limitada diante do oceano de emoções que ele trouxe de volta. Sentei-me na poltrona da sala e deixei meus pensamentos fluírem livremente. Cada memória dele, cada gesto, cada sorriso que compartilhamos retornava com força, me lembrando do quanto fui feliz e do quanto ainda podia ser. Mas junto com isso vinha a culpa. Culpa por sentir desejo por algo que não poderia ter, culpa por imaginar um caminho diferente, culpa por questionar a própria lealdade. Perguntei a mim mesma: é egoísmo querer reviver algo que já acabou? Ou seria apenas coragem de admitir que ainda sinto? A resposta não veio. Tudo o que senti foi a confusão de emoções conflitantes, o dilema entre o que o coração pedia e o que a razão exigia. Eu sabia que não podia simplesmente apagar anos de escolhas, amizades, compromissos e responsabilidades que me moldaram. Mas também sabia que o coração tem uma lógica própria, insistente e quase irracional, que não se cala diante da rotina ou da convenção. Passei horas refletindo, lembrando dos conselhos que sempre recebi sobre amor, fidelidade e maturidade. Mas, no fundo, nenhuma regra, nenhum ensinamento parecia suficiente para guiar minhas escolhas naquele momento. O que sentia por ele não era simples nostalgia, era desejo genuíno, respeito profundo e saudade de uma conexão que nunca morrera completamente. E, no entanto,
A vida que eu tinha construído me chamava para permanecer fiel, responsável, prudente. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando ouvir a voz do meu próprio coração. Era doloroso perceber que, por mais que o reencontro tivesse reacendido emoções intensas, não podia simplesmente me entregar sem pensar nas consequências. Cada passo fora da linha poderia destruir não apenas o presente que construí, mas também a pessoa que me tornei. E, ao mesmo tempo, havia uma lição clara: não se pode ignorar o que sentimos. O que o encontro me trouxe não era apenas tentação, mas também clareza sobre quem eu sou e o que valorizo. Era um convite para refletir sobre escolhas, para confrontar desejos antigos e para decidir conscientemente qual caminho seguir. No final, percebi que a verdadeira coragem não está em ceder cegamente ao coração, nem em sufocá-lo por completo. Está em reconhecer sentimentos, ponderar consequências, e tomar decisões com honestidade consigo mesmo e com os outros. Sei que precisarei viver com essas escolhas e que, talvez, o amor que sinto e a vida que construí não se cruzem facilmente. Mas também sei que, ao confrontar meus sentimentos, me tornei mais consciente, mais madura e, de algum modo, mais livre. Deitei-me na cama, sentindo o peso e a leveza simultaneamente. Havia uma saudade ardente, mas também uma sensação de clareza e propósito. Aprendi que algumas conexões jamais desaparecem, mas é a maneira como lidamos com elas que define quem nos tornamos. E assim, naquela noite, percebi que a vida exige equilíbrio entre desejo e responsabilidade, paixão e razão, lembrança e presente. No silêncio do quarto, fechei os olhos e sussurrei para mim mesma: o coração sente, a razão guia, e, no final, eu sou responsável por minhas escolhas. O dia seguinte chegou com uma calma quase mágica, como se o mundo soubesse que algo importante havia acontecido. Ao encontrar-me com ele pela última vez antes de seguir caminhos separados, senti uma mistura de nostalgia e gratidão. Cada gesto, cada olhar carregava o peso de anos de lembranças e emoções intensas, mas também a leveza de quem finalmente compreendeu o que precisava ser compreendido. Sentamos no banco de sempre, aquele que já conhecia nossas histórias, nossas risadas e até nossos silêncios compartilhados. Conversamos pouco, porque palavras eram desnecessárias. O que importava era o que estava no ar, o que sentíamos sem precisar falar. Nos despedimos com um sorriso triste, mas meu coração estava mais leve do que há anos, pensei, enquanto nossas mãos se tocaram por um instante, um adeus silencioso cheio de significado. Senti uma pontada de melancolia, mas também algo maior: paz. A paz de ter enfrentado sentimentos antigos, de ter olhado para o passado sem se perder, de reconhecer que certas conexões nunca desaparecem, mas que também não precisam se tornar um obstáculo para a vida presente. Era o tipo de clareza que só a maturidade e a reflexão permitem alcançar. Enquanto nos levantávamos, percebi que a vida continuava ao nosso redor. Crianças brincando, pássaros cantando, o sol tocando suavemente as folhas das árvores. A realidade seguia seu curso, indiferente aos dramas do coração humano. E, ainda assim, eu sentia que aquela despedida tinha significado uma mudança profunda em mim. A capacidade de sentir sem culpa, de lembrar sem arrependimento, de viver o presente plenamente, mesmo carregando o passado com carinho. Ao caminhar de volta para casa, respirei fundo e percebi como era bom sentir o coração mais leve, mesmo com a saudade apertando. A reconexão tinha me mostrado o que é realmente importante: honestidade consigo mesmo, respeito pelos sentimentos alheios e coragem para tomar decisões difíceis. Aprendi que o amor, mesmo quando não se transforma em algo concreto, pode ensinar mais do que qualquer experiência cotidiana. Chegando em casa, olhei ao redor e senti uma gratidão silenciosa pela vida que construí, pelas pessoas que permanecem ao meu lado, pelas memórias que me moldaram. Havia, agora, uma sensação de completude, não porque tudo tivesse sido resolvido da forma que eu queria, mas porque eu havia enfrentado meus sentimentos e aprendido a conviver com eles. E, enquanto o dia terminava, fechei os olhos com um sorriso sereno. O passado permanecia em mim, mas não me prendia mais. Havia aprendizado, reflexão e, acima de tudo, esperança. Esperança de que o coração pode sentir intensamente e ainda assim escolher com sabedoria. Que a vida segue, e que podemos levar conosco apenas o que realmente importa. Naquele silêncio, percebi que o fim de algo não significa necessariamente perda. Às vezes, significa clareza, crescimento e a coragem de seguir em frente com leveza. E isso, por si só, é um desfecho bonito o suficiente para qualquer história.
Enquanto me acomodava na poltrona da sala, com a luz suave da tarde entrando pela janela, senti que era o momento de colocar tudo em perspectiva. Os últimos dias haviam sido uma montanha-russa de emoções, reencontros, lembranças, confissões e escolhas difíceis. Mas, acima de tudo, me deixaram com algo que eu não tinha antes: clareza sobre mim mesma e sobre o que realmente importa. Aprendi que algumas paixões não morrem. Apenas nos ensinam a valorizar cada instante. Elas permanecem como lembranças vivas, não para nos aprisionar, mas para nos guiar em nossas decisões futuras. O amor, percebi, não é apenas sobre estar com alguém. É também sobre entender o que sentimos, reconhecer nossos limites e respeitar a vida que construímos. Refletindo sobre tudo, percebi que a felicidade não depende de reviver o passado, mas de aprender com ele. Cada sorriso, cada abraço, cada palavra não dita tem seu valor. Eles moldam nosso coração, nos ensinam sobre saudade, sobre a coragem de sentir e sobre a importância de sermos honestos conosco mesmos. É como se cada experiência deixasse uma marca sutil, mas permanente, nos lembrando de que somos capazes de amar profundamente sem perder a razão ou a dignidade. Olhei pela janela e vi o movimento da cidade, as pessoas seguindo suas rotinas, cada uma com suas próprias histórias de amor e de perda. Perguntei-me, quantas pessoas carregam paixões que nunca desapareceram, mas que as tornaram mais conscientes e fortes? Quantos momentos de encontro e despedida nos ensinam mais do que qualquer realização cotidiana? Senti uma mistura de gratidão e melancolia, gratidão por ter vivido essas emoções intensas, melancolia por perceber que alguns caminhos já não podem ser percorridos. Mas, acima de tudo, senti paz. Paz por entender que amar não é sempre possuir, e que algumas conexões permanecem conosco apenas como lembrança, mas não por isso deixam de ser valiosas. E assim, finalizei meus pensamentos com uma sensação de leveza. A vida continua, o coração aprende, e cada escolha nos aproxima mais daquilo que realmente somos. Talvez, no fundo, seja isso que o amor verdadeiro nos ensina, que sentir intensamente é um privilégio, e que a verdadeira sabedoria está em equilibrar emoção e razão. Fechei os olhos e sussurrei para mim mesma: o passado me moldou, o presente me guia, e o futuro é uma oportunidade de viver com coragem e coração aberto.